E aí, piloto precisa ou não precisa saber matemática? E o quanto a gente precisa dominar essa ferramenta no nosso dia a dia? Solta a vinheta e vamos conversar sobre isso. Muitas pessoas nos procuram, seja lá no Instagram, seja por e-mail, até mesmo no WhatsApp, perguntando a respeito da matemática. Então, todo mundo tem medo da matemática, foi mal na matemática lá no colégio e fica com isso na cabeça, achando que precisa ser o Einstein da matemática para poder se tornar piloto. Então, eu já vou começar esse vídeo dizendo para vocês que eu nunca fui muito boa em matemática. Tá? Eu sempre tive aquela dificuldade ali no colégio, né? Passava, mas passava sempre meio que na média ali na matemática, realmente não era o meu forte. Então, Karen, como que tu foi para aviação? A aviação fala de números, de precisão, meu Deus do céu, como é que tu fez isso acontecer? Então, isso é uma percepção que as pessoas têm realmente da aviação, mas, na verdade, as questões matemáticas que a gente precisa dominar, elas são muito básicas. Né? Então, se a gente estiver falando ali de um contexto de piloto privado e piloto comercial, a gente basicamente vai ter que dominar dois tipos de cálculos, simplesmente dois tipos de cálculos, acreditem. O primeiro deles não é nenhum cálculo, mas sim entender a questão de proporção, né, entre ser diretamente e inversamente proporcional. Afinal de contas, a gente sempre vai trabalhar com muitas fórmulas e essas fórmulas a gente precisa conseguir associar elas. Por exemplo, quando a gente fala em densidade do ar, a densidade do ar é a divisão da massa pelo volume. Então, toda vez que o volume aumenta, então o volume aumentou, pela nossa fórmula a gente pode ver que a densidade diminuiu. Afinal de contas, eles estão em lados opostos, logo eles são inversamente proporcionais. Então, à medida que um aumenta, o outro diminui. Então, na nossa fórmula aqui, vocês já aprenderam rapidamente o conceito de diretamente e inversamente proporcional. À medida que o volume aumenta, a densidade diminui, porque eles estão em lados opostos, então eles vão ser inversamente proporcionais. Então, o primeiro ponto, e inclusive essa é a primeira aula lá do curso teórico de piloto privado, na matéria de teoria de voo comigo, a gente aborda todos esses itens relativos à relação entre as fórmulas. Afinal de contas, a gente vai ter diversas fórmulas sim, mas a gente não precisa calcular essas fórmulas, a gente simplesmente precisa entender a relação entre elas. Por exemplo, também a fórmula da sustentação. Então a gente tem ali, né, sustentação é o CL, densidade dividido por 2, área da asa e velocidade ao quadrado. Então a gente precisa entender que quando a velocidade aumenta, a sustentação aumenta ao quadrado. Então entendam que a nossa questão matemática é muito mais análises de fórmulas do que o cálculo propriamente dito. A parte de cálculo a gente vai deixar com o pessoal lá da engenharia. E o segundo tipo de cálculo que é bastante importante na aviação é a famosa e super simples regra de 3. Então, com regra de 3 a gente resolve tudo, inclusive nos grandes jatos. Então, quando tu vai fazer um cálculo de descida, nada mais é do que uma regra de 3. Um cálculo de combustível, nada mais é do que uma regra de 3. Sendo que no piloto privado e no piloto comercial ainda pode ser utilizado o computador de bordo, que vocês aprendem também lá dentro da plataforma na matéria de navegação aérea. Então entendam que os cálculos, sim, eles existem, mas eles são extremamente simples. Não é uma expressão gigantesca de um quadro inteiro que a gente vai ter que chegar num número e é aquele número que pousa o avião. Muito pelo contrário, né? O que faz o avião voar é a habilidade do piloto, é os conhecimentos, sejam eles técnicos ou não técnicos, que a gente bate sempre na tecla aqui no trem de pouso. Então a matemática, sim, ela precisa existir, ela vai existir, mas você vai aprender a trabalhar com ela. E entenda que não vai ser nada muito aprofundado, como muitas pessoas às vezes acabam achando. E mesmo na parte por instrumento, que assusta muita gente, né? Voar só guiado nos ponteiros, voar sem olhar para fora, sem ter uma localização visual, confiando 100% nos instrumentos, a gente vai fazer alguns cálculos também, cálculos bastante simples, e todos eles utilizando a regra de 3. Então, seja de razão de subida, razão de descida, cálculo de combustível, tempo para interceptar uma determinada radial, todas essas questões vocês vão praticar muito ao longo da formação de vocês, de forma que seja algo tão natural que tu praticamente nem lembra que isso faz parte do terrorismo lá da matemática que tu tinha no colégio.
Se tu tem interesse em começar a tua formação, aqui embaixo vão estar todos os links para que tu possa conhecer todos os cursos que a gente tem, independente da fase que tu esteja da tua formação, seja no começo, no meio ou no final. O Trem de Pouso é a primeira escola especializada na formação de pilotos 100% online, com todos os professores pilotos e atuantes na aviação. Então, não deixe isso passar, dá uma conferida aqui embaixo, que eu tenho certeza que a gente pode te ajudar. Trem de Pouso baixado e travado e a gente se vê no próximo vídeo.